Olá, pessoal! Mais uma tarde aqui para a gente conversar, para a gente aprender um pouquinho mais, né? Ao mesmo tempo aí que eu tô compartilhando com vocês o conhecimento, eu também tô aprendendo. Então sejam muito bem-vindos a essa oportunidade da gente expandir a nossa mente, de compreender conceitos e estar sempre aí em evolução, né? Então sejam todos bem-vindos, tá bom? Vou esperar um pouquinho aqui, o pessoal ir chegando. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Eu tô trazendo para vocês, né, uma série falando sobre os princípios do yoga. O yoga não é só postura, a gente tem alguns princípios dentro da filosofia, né? Dentro desse conjunto de conhecimentos que é o yoga. Então eu estou trazendo para vocês aqui os princípios do yoga. E esse primeiro conjunto de princípios é chamado de yamas. Yamas é um conjunto de 5 princípios e a gente está falando deles durante aqui talvez a gente leve aí esse mês de agosto falando desses princípios do yoga. Eu quero trazer um de cada vez para que a gente possa falar com calma, né? E não ser uma coisa muito atropelada, muito corrida. E também fica um tempo para a gente poder refletir sobre isso aí ao longo da semana, tá? Então sejam bem-vindos. Olá, Cecília, tudo bem? Então, esse mês de agosto, né, nós vamos nos dedicar aí a aprender um pouquinho mais sobre o yoga, nesses princípios dos yamas. E aí, cada semana eu vou trazendo aqui para vocês e apresentando um desses princípios. E ao mesmo tempo, né, como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia? Porque não é para ficar só no achismo, né? Não é pra gente ficar só na parte de mente, é pra gente colocar em prática no nosso dia a dia. Então, essa é a proposta que a gente vá aplicando isso, né, no dia a dia. O yoga é para ser prático. O yoga a gente vivencia ele no nosso dia a dia e não só numa aula de yoga. Isso é bem importante a gente compreender. Né? E assim como o yoga não é só posturas, né? O yoga ele tem esse conjunto de princípios. Depois tem um outro conjunto de princípios que é chamado de niyamas. E aí a gente vai ter aí mais 6 elementos para a gente, né, entender tudo isso, o que é o yoga, tá bom? Então esses são os elementos que vão formar o yoga e um desses elementos é yamas, que é esse conjunto de princípios, tá bom? Então hoje a gente vai falar de um desses princípios, são 5 princípios, né? Semana passada a gente falou sobre a parigraha, que é o desapego, né? Que é o não apego. E hoje nós vamos falar sobre asteia. Asteia é não roubar. E aí todo mundo fica às vezes perguntando, né? Não roubar no yoga, né? O que tem isso a ver? Parece que a gente não consegue encontrar conexão, né? Boa tarde, Zélia, seja bem-vinda. Então, é para isso que eu tô trazendo para vocês, né? Para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre o yoga, sair daquela coisa que o yoga é só postura e também ter esse conhecimento a mais, né? Para nos ajudar a viver de uma forma mais leve, porque não adianta a gente continuar, né? Do mesmo jeito que a gente tá, por mais que as mudanças aconteçam, né? A gente já falou sobre isso também. Por mais que as mudanças vão acontecer, independente se a gente quer ou não mudar, elas vêm, né? Mas aí a gente trazer consciência para as mudanças e de como que a gente pode tornar essa mudança de uma forma melhor para nós, para nossa vida. Como que a gente faz a nossa vida fluir de uma forma mais leve, com mais paz. É possível, né? Não é um sonho, né? É realidade para muitas pessoas. Então é importante a gente ter essa consciência e saber
que todos nós somos capazes, né? Todos nós somos merecedores de viver uma vida mais tranquila, uma vida em paz, de viver de forma mais leve, sem sofrimento mesmo, né? As dores vão vir, é normal, mas o estado em que você se coloca, né, diante das situações da vida, sejam as dores, sejam as alegrias, esse é que é o X da questão, né? Isso é que é a verdadeira sabedoria, como que a gente vai se colocar diante dessas questões que vão surgir na vida de todos nós, né? Tudo certinho? Vamos começar? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Arrumar aqui a câmera. Podemos começar então? Então vamos lá. E aí eu trouxe, né, como título dessa live, né? Talvez as pessoas, falar de respeito, né? Não quero nem saber. Hoje em dia, né, a gente tem uma sociedade que é tão intolerante, né? A gente vê tantos casos de desrespeito, de intolerância com o diferente e muitas vezes a gente não quer nem pensar a respeito, né? Muitas vezes a gente acaba adotando o pensamento, né, a opinião de outras pessoas e preguiça mesmo de pensar por nós mesmos. E aí eu coloquei esse tema, né, na verdade aí da atitude, né, de respeito. O que é uma verdadeira atitude de respeito? Olá, Maria Helena, bem-vinda. O que é uma atitude de respeito, né? Então é isso que a gente vai conversar sobre hoje, porque tem a ver com asteia, tem a ver com o princípio do não roubar, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos para a gente poder refletir, para a gente poder pensar. E eu gosto sempre de ter, quando eu vou assistir alguma coisa assim interessante, né? Alguma coisa para eu anotar, né? Um caderninho, eu tenho sempre um caderno de estudos, ou um diário, uma agenda mesmo, que às vezes sempre tem algum ponto ou outro que nos chamam a atenção, e aí você também pode estar usando essa técnica para você anotar, né? E você depois voltar, tentar lembrar, né, o que a gente falou aqui, porque não é só ouvir por ouvir, não é? É para você levar esse conhecimento para sua vida, para o seu dia, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, é que quando eu comecei a fazer yoga mesmo, né, a estudar yoga, eu também me deparei de uma forma assim surpresa, né, porque eu não sabia que o yoga tinha assim tanta base, né, de princípios, de elementos diversos, que não era só postura e respiração e meditação, que tinha muita coisa por trás de todo esse conhecimento. E aí o que aconteceu, né? Eu entendia que era só a postura, né? Fui fazer a minha primeira aula no curso, né? E aí as pessoas que estavam fazendo o curso, uma grande parte dessas pessoas já faziam yoga há um tempo, né? Já praticavam e eram pessoas mais flexíveis. Eu nunca tive muita flexibilidade, né? Isso é um mito que as pessoas colocam. Eu não vou fazer yoga porque eu não tenho flexibilidade, né? Então, assim, oi mamãe, seja bem-vinda, bença. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que tive grande flexibilidade, né? E aí fui fazer a primeira aula de yoga prática lá no curso, né? E a maioria dos meus colegas, a grande parte, né, dos colegas já faziam yoga, já às vezes até já estavam dando aula de yoga e tal. E aí eu ficava olhando para o lado e ficava agoniada, porque o meu corpo não ia, o meu corpo não respondia, né? Eu, professora de educação física, né, que trabalha com o corpo, né, como as pessoas pensam, nossa,
como assim eu não consigo fazer, né? Não, eu tenho que conseguir, né? Então eu acabava meio que roubando, ó, aparecendo aí, ó, roubando no alongamento ou num determinado ajuste da postura para tentar ir um pouquinho mais, né? Mas nessas aulas, nessas primeiras aulas, eu ainda não tinha clareza desse princípio, né? De não roubar. Enfim, né? Toda hora olhando para o lado, né? Toda hora pensando, nossa, o outro está fazendo, eu também tenho que fazer. Muitas vezes olhando e falando, nossa, eu quero ter essa flexibilidade, eu quero ser assim, flexível, né? E tudo isso, gente, a gente já pode trazer, né, pra gente pensar. Isso é uma forma de roubar, né? Porque quando eu tô me comparando com o outro, ou quando eu estou invejando, né? Porque a gente inveja mesmo, tem hora que a gente escorrega em inveja, né? Não é nem aquela inveja boa, se existe inveja boa, não sei, né? Mas a gente acaba invejando, a gente acaba desejando o que o outro tem, né? Olá, Nelma, bem-vinda! E aí, nesse momento, né, em que a gente acaba desejando, né, o que o outro tem, invejando, se comparando mesmo, né, a gente está tentando roubar o que é do outro. Vocês já pararam para analisar isso, né? Por isso que na prática de yoga, né, as meninas que são alunas aí, eu sempre falo, não se compare, né? Não julgue. Porque a partir do momento em que a gente compara, que a gente julga, a gente tá roubando. E aí não é o roubar, eu vou lá e vou pegar essa flexibilidade para mim, mas você quer ter aquela flexibilidade que no momento você não tem. E quando a gente faz isso, a gente tá tentando roubar. E não é porque a gente não roubou que a gente não teve intenção de roubar, né? É um papo bem sinistro hoje, viu? Então se prepare. Então, muitas vezes, né? E eu percebo muito isso nos alunos, né? E por isso que a gente orienta, né? Não se compara, não julga, porque tudo tem o seu momento. Não adianta a gente querer ganhar a qualquer custo. Né? Então, eu queria trazer para vocês esse exemplo, né? De quando a gente faz alguma... Oi, Márcia, bem-vinda! Eu queria trazer para vocês esse exemplo de quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, né? Eu dei o exemplo quando eu comecei a fazer o yoga, eu me comparava e queria fazer a mesma coisa, né? E acabava, às vezes, forçando, né? Roubando o alongamento. Tipo assim, a postura de Paschimottanasana, que é aquela postura em que a gente senta com as pernas estendidas no chão e a gente tem que levar as mãos até os pés, né? Teoricamente, a gente teria que levar a mão até os pés. Então, eu não conseguia levar a mão até os pés. Então, o que eu fazia? Eu dobrava um pouquinho o meu joelho. Então, isso é um roubar. E aí eu roubava ali naquele alongamento e conseguia colocar a mão no pé. Ficava feliz, né? Mas eu não entendia que eu estava tentando ganhar a qualquer custo, que eu estava tentando roubar uma flexibilidade que eu não tinha, né? Olha como isso é sutil. E muitas vezes eu fiz isso até compreender, né, que eu estava infringindo um princípio do yoga, que é o não roubar. Então a gente tem, né, os 10 mandamentos, né, que fala, né, não roubarás, não matarás. E são princípios universais e cada cultura, ela expressa de uma forma, né? E aí o não roubar dentro do yoga, a gente vai entendendo tudo isso. A gente vai entendendo esses mínimos detalhes, né? Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês. E a gente viu muito isso agora com as Olimpíadas, né?
Hoje, dia 9 de agosto, as Olimpíadas se encerraram ontem. E abrindo um parêntese aqui, gente, eu fiquei tão emocionada ontem com o encerramento das Olimpíadas, né? De ver tantos atletas, né? Como os atletas hoje estão mais amadurecidos, né? Eles, mesmo aqueles que não conseguiram chegar, né, na final, numa medalha, todos eles conscientes, né, de que fizeram o seu melhor e de que todo o trabalho, né, até ali valeu a pena. Então eu chorei muito ontem no encerramento e vendo as reportagens assim dos atletas. Mas então, vamos falar de sucesso, né? Vamos pensar o sucesso de um atleta. Por exemplo, a gente olha, né, a Rebeca que brilhou lá na ginástica artística, né, que fez lá, ganhou a medalha de ouro para o Brasil. Aí a gente, às vezes, muitas pessoas, né, e a gente não vai pensar assim, mas quando a gente olha para qualquer sucesso, e não só o da Rebeca, né, mas a gente fala assim, ela teve sorte. Teve sorte porque a Simone Biles, que é a americana que era a mais cotada, não estava lá. Aí ela teve sorte e ganhou a medalha de ouro. Gente, isso é o maior roubo que a gente faz de todo o trabalho que a pessoa teve de estar lá. Não é verdade? Então, qualquer sucesso, né? Você olha para uma pessoa bem-sucedida e às vezes fala assim, teve sorte, né? Olha para um artista, um cantor, né? E fala, é talento, né? Já nasceu assim. Quantas vezes, né? A gente já pensou. Não adianta mentir. Eu já pensei muitas vezes, né? Então, isso é uma forma de roubar. Você está roubando todo o esforço, todo o trabalho, todo o empenho e todo o merecimento que aquela pessoa tem de estar onde ela está hoje, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí a gente rouba de várias formas. A gente rouba no corpo, né? Como eu dei o exemplo para vocês. Eu quero ter o corpo do outro. Eu quero ser magra igual fulana de tal. Eu quero ser forte. Eu quero ser flexível igual fulana de tal. Eu quero ter o sucesso de fulano de tal, né? Tudo isso gera não roubar. Gera o roubar, né? Então, tudo isso você está tentando se apropriar de algo que é do outro, do que não é seu, né? O roubar é isso. É você tomar posse daquilo que é do outro, né? Você se apropriar de algo que não é seu. Isso é roubar. E a gente faz isso através do pensamento também, né? Quando a gente pensa algo, quando a gente, principalmente, né? A inveja e a comparação são sentimentos de roubo. São sentimentos que nos levam a apropriar de algo que não é nosso. E a gente fica olhando e tentando ser, ter, fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. E isso, gente, é diferente da gente se inspirar, tá? Então, são sentimentos diferentes. São áreas do nosso cérebro que a gente trabalha de forma diferente. Quando eu me inspiro, né, que eu me motivo, eu consigo chegar até lá através de um processo de esforço meu. Eu me motivo, eu me inspiro, mas eu sei que aquilo tem que partir de mim. Agora, quando eu invejo, quando eu comparo, né, quando eu invejo, como eu queria ter esse corpo. Como eu queria ganhar o tanto de dinheiro que ela ganha. Como eu queria morar numa casa como aquela. Então você tá querendo sem esperando, sentado, esperando cair no colo, né? Então é a mesma coisa a gente ir lá e tentar pegar aquilo pra gente, né? Mesmo que a gente não possa fazer isso. Algumas pessoas fazem, né? Mas mesmo que a gente não possa fazer isso, né? Então, e toda vez que a gente compara também, tá? Então, nossa, eu não sou tão flexível como ela.
Ah, porque eu tenho mais sucesso do que o outro. Toda vez que a gente começa a comparar, a gente está roubando. Não existe não pior e melhor, não existe certo e errado. E quando a gente compara, a gente sempre vai colocar esses julgamentos de certo e errado, de pior, melhor, né? De maior, menor. Então, isso é um sentimento que traz essa conotação de roubar, de tentar se apropriar do que é do outro. Tudo bem até aí, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu anotei até aqui essa frase, olha. A comparação e a inveja são sentimentos que desrespeitam nós mesmos e os outros, né? Já que a gente está falando da atitude de respeito, né? O que é a verdadeira atitude de respeito? Quando você compara e quando você julga, você está desrespeitando o outro e você também. Muitas vezes a gente desrespeita mais a gente do que o outro, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. E quanto mais a gente está consciente, mais a gente percebe isso, né? E muitas vezes a gente começa a tomar consciência do quanto a gente se compara com os outros, ou o quanto a gente inveja, ou o quanto a gente tenta roubar o que é do outro. E é só a gente começando, quando a gente começa a compreender, a entender, né, essas ideias, esses conceitos, é que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia, é que a gente vai fazer isso na prática. Por isso que eu falei para vocês, né, o yoga, ele não é só postura, né, pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos, viu? O yoga, ele não é só postura. Não é só a aula ali de yoga que você senta, põe a perninha cruzada, faz namastê, não é. Né? O yoga ele tem todo esse conjunto e que a gente vai levar para o nosso dia a dia, tá bom? Se tiverem alguma pergunta, pode colocar aí, tá? Tudo certo, gente? Se estiver certinho, dá um joinha para mim. Se estiverem gostando, põe um coraçãozinho. Bom, agora eu vou trazer aqui para vocês um outro ponto, né? Ah, Bia, mas eu não tenho a flexibilidade, eu não tenho a força, eu não tenho o dinheiro que aquela pessoa tem, então eu tenho que me contentar com isso, né? E não vou fazer nada e vou ficar parada. E aí? Ficamos parados ou não? Gente, o universo ele é muito sábio, né? Deus está aí coordenando tudo. E se Deus é essa inteligência suprema e coordena tudo no universo, ele sabe de tudo, né? E ele sabe o que a gente precisa, em qual momento a gente precisa e se a gente está disposto e se a gente está agindo na direção de algo, se aquilo for para você, vai vir, né? É o famoso ditado, né? Tudo vem na hora certa, né? Tudo vem no tempo certo. E é isso, gente. Olha, o universo ele é como é, né? Não existe nada fora do lugar. Por isso que eu falei para vocês, não existe certo e errado. A gente olha e acha um absurdo algumas coisas, né? Mas tudo é como é. E se nós, né, estamos aqui, é porque a gente tem que aprender algo com aquilo que está acontecendo. Mesmo que aos nossos olhos esteja errado, né? Mesmo que aos nossos olhos aquilo seja ruim, a gente precisa confiar. Confiar nessa inteligência suprema que coordena tudo no universo. Então, tudo é como é. Não adianta eu querer hoje colocar o pé na cabeça, né? Vamos falar do corpo que é mais fácil. Colocar o pé na cabeça hoje se eu não estou fazendo algo para alcançar isso, não é? Então é importante, né?
a gente entender que se a gente não agir, não adianta a gente ficar de braço cruzado falando, então é isso que eu tenho, então agora eu não vou fazer nada, né? Não é isso, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai agir, né? A gente colhe o que a gente planta. É bem simples assim, não é? E se a gente não tá plantando, a gente não vai colher. Né? Agora, se você planta, se você cuida, né? Uma hora aquilo vai vir. Mas precisa da ação. E aí essa ação vai gerar o resultado. E aí a gente se perde de novo, porque a gente faz uma coisa, né? Por exemplo, eu quero chegar com meu pé na cabeça. Né? Eu não consigo nem pegar meu pé com a mão e eu quero pôr o pé na cabeça. E aí eu começo a treinar, eu começo a fazer uma ação, né? E eu crio aquela expectativa de chegar com o pé na cabeça. Só que aquilo não vem. E aí a gente acaba se frustrando, porque a gente criou uma expectativa. Então no yoga, o yoga ele nos traz isso. A gente faz alguma coisa e entrega o resultado. Você teve a intenção de fazer algo para alguma coisa, né? Para algum resultado. Mas solta, sabe? A gente acabou de falar, né? Existe essa inteligência suprema que cuida de tudo. Se você não conseguiu colocar o pé na cabeça, é porque você não precisa disso. Nada impede de você continuar tentando até o último dia da sua vida, né? Mas a gente tem que entender, tudo vem no tempo certo. Tudo vem para nossa evolução. Tudo que acontece na nossa vida é para a gente se melhorar, para a gente avançar, para a gente evoluir, para a gente progredir. Então, se você não conseguiu colocar o pé na cabeça, mesmo treinando todos os dias, você não precisa disso. E aí entra o desapego. Lembra que nós falamos semana passada? A gente tem que soltar. Porque senão você vai ficar lá, não consigo pôr o pé na cabeça. Lembra a criança birrenta? Porque eu não consigo pôr o pé na cabeça. Minha vida está acabada. Eu tô dando esse exemplo do corpo, mas a gente faz isso em todas as áreas, né? Então é importante a gente tomar consciência, né, desses pontos que eu fui falando para vocês, tá? Então vamos relembrar, ó. Não adianta a gente querer ganhar a qualquer custo, né? Roubar, pegar do outro, e não é só o pegar de material, né? É o pensamento, é a inveja, a comparação, não adianta, né? Tudo vem no tempo certo, né? A gente tem que fazer, tem que agir, né, para a gente conseguir os nossos resultados, né? O resultado é sempre fruto da ação e a escolha é sempre de cada um. Por mais que eu esteja falando isso daqui para vocês, né? Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Tanto faz. Ou se você está consciente, né? Se você está presente aqui comigo agora, tenho certeza que um pouquinho você vai conseguir levar para o seu dia. Né? E quando às vezes você se perceber comparando, né, com outra pessoa, ou quando você tiver às vezes quando você estiver menosprezando, né, o que uma pessoa fez, você fala, opa, ei, não é assim, não é? E se a gente quer alguma coisa, nossa, olha, que legal que essa pessoa fez e ela conseguiu isso, então acho que eu vou ver como que ela fez para eu fazer também. E aí eu vou agir, né? E quando eu vou agindo, as coisas vão acontecendo. Só que a gente não pode ficar apegado no resultado, tá? O pessoal que chegou aí, sejam bem-vindos, viu? A gente tá falando aqui sobre asteia, que é aí o não roubar, né? Dentro dos princípios aí do yoga. Bom, uma outra coisa também que a gente sempre vai
pensar nesse princípio, né? Dentro desse princípio do não roubar, de Asteia, é de injustiça. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco, né? Não existe pior nem melhor. Mas muitas vezes a gente olha e fala, nossa, que injustiça. Né? A gente sempre fala isso, né? Sai espontaneamente, às vezes você fica mesmo indignado com algo que aconteceu, né? E a gente acha, né? E muitas pessoas, às vezes, num ato de muita falta de confiança, de fé, né? Às vezes as pessoas sofrem tanto, né, que acabam até duvidando de Deus, né? Deus é injusto, como que Deus fez isso comigo? Principalmente às vezes na hora da morte, né? Ai, Deus levou, Deus não pode fazer isso comigo, né? E a gente questiona Deus, né? A gente questiona o universo, ai, por que tá acontecendo isso na minha vida? E isso também, se a gente for pensar, é uma forma de roubar, porque a gente se torna ignorante, não no sentido de ação, mas de não conhecer. E quando a gente não conhece algo, a gente é ignorante naquilo, né? Então, por isso que eu quis trazer esse conceito para vocês de certo e errado, né? Que não existe certo e errado. Deus está no comando de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. E como Pai, né, que nos criou, Ele não vai querer algo que aconteça de ruim. Só que tem certas ações que nós fazemos que vai levar a um resultado que não é tão positivo. Um resultado que aos nossos olhos é negativo, é ruim, é errado, né? E tudo está interligado, né? Todas as situações estão interligadas. Por mais às vezes que a gente esteja agindo corretamente, mas coisas que a gente julga, né? Que a gente denomina, a gente rotula como ruim, como negativa acontecendo na nossa vida, em algum momento a gente plantou aquilo. Consciente ou não, a gente sempre vai colher o que a gente plantou, né? Então a questão da injustiça, da gente achar, nossa, isso é injusto comigo, né? Será? Né? Será que a gente não tá olhando de uma forma mesquinha, né? Então a melhor maneira, né, para a gente poder olhar para essas situações que às vezes a gente fala, né? Ai, que injustiça, nossa, que tragédia, ai, que horrível, nossa, mas isso tá errado, né? Ao invés de a gente às vezes se indignar e falar dessa forma, que tal se a gente falasse, né? Pra que isso tá acontecendo na nossa vida? Por exemplo, a pandemia. Nossa, uma coisa horrível, horrível aos nossos olhos, né? Mas pra quê? Pra que tudo isso está acontecendo? O que a gente precisa aprender? Eu gosto muito de uma frase que uma professora fala, ela fala: a dor, o sofrimento são aprendizados na nossa vida, né? Os aprendizados, eles estão disfarçados em dor e em sofrimento. Então, essas coisas, né, que às vezes a gente acha, né, injustiça, são aprendizados. Então, a gente tem que olhar de uma forma diferente. E se a gente olha achando que aquilo é injusto, a gente está roubando a sabedoria de Deus. A gente está achando que a gente está vendo tudo o que está acontecendo e a gente é capaz de ter esse discernimento e saber o que é melhor e o que é pior, né? Pro todo, né? Na nossa vida a gente tem essa consciência algumas vezes, mas é importante a gente não roubar a justiça de Deus, não querer roubar o papel de Deus, né? E Deus não condena nada, né, gente? Ele aceita e
E ele vai coordenando tudo. O universo, ele tem essa sabedoria, tá? Bom, tudo certo? Belezinha? Daqui a pouquinho a gente já tá terminando. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem escrever aí, tá? Então, né, pra gente ir fechando esse assunto da questão do não roubar, né? Essa atitude de respeito, né? O que é essa verdadeira atitude de respeito? É a gente entender que tudo na nossa vida nos foi dado. Tudo na nossa vida nos foi dado. A gente às vezes olha e fala, nossa, isso é ruim, não, isso é bom, isso é legal, isso não era para estar aqui. Mas tudo nos foi dado, né? Se aquilo tá na nossa vida, de alguma forma a gente está precisando daquilo naquele momento. E se aquilo não está na nossa vida, é porque não está no tempo certo, não está no momento. Então não adianta a gente querer roubar. Não adianta a gente querer ir lá e apropriar daquilo que a gente que não é nosso. E aí a gente indo para uma corneta aqui na rua, gente. E a gente indo para um nível mais profundo, né? O ar que a gente respira nos foi dado. Não adianta a gente querer se apropriar do ar. Porque se a gente tentar se apropriar do ar, o que a gente vai fazer? A gente vai morrer sufocado, né? Se a gente prende a respiração e não solta, né? Uma hora vai soltar, mas a gente fica preso, né? A nossa capacidade de falar, de ouvir, de ver, de sentir, nos foi dado. A nossa capacidade de amar nos foi dado. A gente tem a capacidade de amar, mas a gente não pode roubar o amor do outro. Olha que coisa linda, verdade, né, mamãe? Tudo na nossa vida nos foi dado. Se a gente está passando por alguma coisa hoje, seja ela boa ou seja ela ruim, nos foi dado. Porque a gente tem algo para aprender. Ou a gente plantou aquilo e agora a gente merece usufruir. Mas é por um momento. Aí entra o desapego, né? A gente estar ali e não tentar se apropriar daquilo. A gente usufrui, a gente aprende, mas a gente é livre. A gente tem que aprender a soltar, né? E aí tem uma frase que fecha todo esse conceito, né? Que é linda. Reconhecer, né? Reconhecer que tudo nos foi dado através da gratidão. Então, a verdadeira atitude de respeito é essa reverência. Reverência a tudo o que nos foi dado. A gente usufrui, a gente aprende, mas com reverência. A gente vai fazer uma postura, a gente vai tentar colocar a mão nos pés, mas com reverência, com consciência, que aquilo que a gente tem naquele momento é aquilo que a gente precisa ter. E aí a gente não precisa tentar se apropriar de nada. É só a gente deixar seguir o fluxo do universo, né? As bênçãos de Deus, as graças de Deus na nossa vida. Então, essa é a verdadeira atitude de respeito, né? A reverência. Já pararam para pensar, né? A reverência. Às vezes a gente reverencia, né, as pessoas mais velhas, né? Essa atitude de respeito com as pessoas mais velhas. A gente reverencia Deus, né? Nesse poder imenso, né? Que Deus é tudo, é todo, está em tudo, está em todos, né? E aí o yoga fala no todo, né? O todo é isso, é Deus em tudo e em
todos, né? O todo. E essa totalidade, né? Que é esse conceito de Deus que abrange tudo, que está em tudo, que está em todos, né? E então a gente fazer essa reverência a cada momento, com cada coisa que acontece na nossa vida, né? Agradecer, reverenciar. E a gente continuar no caminho do aprendizado, a gente poder vivenciar as coisas que surgem na nossa vida, né? Usufruindo ou aprendendo, né? E tendo essa consciência de que tudo nos foi dado, né? Tudo nos foi dado. Independente se a gente gosta ou não. É aquilo que a gente precisa naquele momento, é o que você tem. Então a gente faz o melhor que a gente pode, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa atitude de reverência, né? De gratidão, a gente vai fazer o quê? A nossa mente, ela vai se tornando mais receptiva para a verdade, né? Verdade do quê? Né? A verdade de que Deus é tudo, é o todo, né? E a gente se torna, a mente se torna menos possuída pela ignorância. A mente se torna mais receptiva para a verdade e menos possuída pela ignorância. É uma frase do meu professor Andrés, professor de yoga, né? O quanto que a gente ter esse pequeno entendimento do que é não roubar, né? É você ter essa reverência, é você ir buscando cada vez mais a verdade, né? Aquilo que está em consonância com o seu coração, aquilo que está interligado com o todo, né? Que é Deus em tudo, em todos, e se desvencilhando da ignorância. O principal objetivo, né, do yoga é a gente sair de uma ilusão, que é a ignorância, que é a falta de conhecimento. Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente sofre mais. Quando a gente está apegado, né, a certos conceitos, mitos, padrões de pensamento, crenças, a gente sofre. E à medida que a gente se liberta e a gente entende, né, tudo, entende o todo, né, a gente vai aos passinhos tentando entender, a gente vai se libertando dessa ignorância, a gente vai se libertando de tudo que nos ilude, que consegue olhar mais para a verdade, tá? Então, o objetivo do não roubar, né? A verdadeira atitude de respeito com o que é do todo é a gente agradecer, é a gente reverenciar e buscar, né? A nossa forma de evoluir como seres humanos, trazendo aí o nosso potencial divino expresso no nosso dia a dia, né? Muito bem, gente, é isso. Agradecer sempre ao nosso Criador, com certeza, né, Nelma? A gente tem que agradecer muito. Gratidão, mamãe. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo, né? Gostaram? E assim, a gente tá fazendo essa reflexão, né? E a gente tem um tempo, né? A gente já tá aqui com 45 minutos de falando aqui sobre esse tema, mas é uma coisa que a gente vai aos pouquinhos, né? A gente vai digerindo, porque a gente não pode, a mesma coisa é com alimento, né? Quando a gente come alguma coisa, a gente precisa mastigar, e aí vai, né, pro estômago começar a dissolver, a digerir, né, tudo isso, começar a assimilar os nutrientes
vai para o intestino, aí o intestino vai, né, absorvendo os nutrientes. A mesma coisa é com qualquer coisa, a mesma coisa acontece quando a gente está aprendendo, quando a gente está estudando, quando a gente se abre para conhecer alguma coisa nova, né? No começo, você vai colocar na boca, na boca da mente, né? E vai começar a mastigar aquilo, né? Nossa, olha isso, olha, meu Deus. E à medida que a gente vai mastigando, vai ficando mais fácil para a gente assimilar. Então é muito importante a gente sempre estar revendo isso, estar atento a essas coisas que vão acontecendo na nossa vida e que a gente pode ir evoluindo, melhorando, trazendo mais leveza, porque o principal é isso, né? É a gente trazer mais leveza para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É possível, né? A gente pode ter uma vida mais leve, mais tranquila. A gente vai conseguir lidar melhor com as situações de desafios, sim, e a gente vai conseguir aproveitar muito mais quando a gente estiver vivenciando uma situação de prazer, de alegria, de paz, né? Então é isso, gente. Que bom que gostou, né, Uma? Ah, obrigada, mamãe. Puxei a senhora, né? Sou linda igual a senhora. Bom, é isso, gente. Valeu? Eu tô com uma colinha aqui porque eu queria relembrar essas frases para vocês, né? E a gente vai aí melhorando, né? Trazendo aqui para vocês sempre algo aí que possa acrescentar na vida de vocês, que vocês possam levar aí pro dia a dia de vocês, tá bom? Gratidão, gratidão, né? Uma gratidão a todo mundo que esteve aqui, que tirou um tempinho, gratidão para quem tá assistindo depois também, quem vai assistir depois a live. Espero que tenha contribuído, né, com o dia aí de vocês, que vocês comecem aí a digerir todas essas informações para a gente poder mesmo ter essa vida. E quando a gente tá com a nossa vida, né, mais tranquila, em paz, a gente vai contagiando todo mundo ao nosso redor e a gente vai cada vez mais fazendo desse mundo um mundo mais de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? Ai, Zélia, obrigada. Ó, concordo com a sua mãe. Pois é, gente. 40 anos tá me fazendo tão bem. Ai, que bom que valeu, mamãe. Então é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta, podem me mandar depois, podem deixar aí nos comentários, tá? Que aí eu vou respondendo para vocês. Agradeço muito a presença de vocês. Daqui a alguns dias eu vou trazer aí uma novidade para vocês, então fiquem atentos. A gente tô elaborando aí alguns conteúdos, né? Espero que vocês gostem, tá? Gratidão pela presença, uma semana abençoada, né? Que a gente compreenda sempre que tudo nos é dado. Então a gente reverencia, a gente agradece, né? E vamos seguindo cada dia buscando aí o nosso melhor, fazer o melhor com aquilo que a gente tem hoje, né? Esse é o nosso mantra por aqui, fazer o melhor com aquilo que a gente tem hoje, tá? Beijo para vocês. Uma ótima semana e a gente se vê. Tchau, gente!